A gente vai mostrar agora a calçada da discórdia. Moradores de um bairro na Grande São Paulo reclamam que um dos vizinhos se acha dono da rua. Por quê? Vou explicar. Ele simplesmente colocou as latas aqui na frente da casa dele, só que as latas de concreto, cheias de concreto, para guardar as vagas, né? E aí ele vai lá, quando quer estacionar, ele tira a lata e estaciona o carro dele. A rua virou dele, a calçada virou dele. Diz que ele briga e não deixa ninguém estacionar no local. Pode isso, Cardinale? Será que ele não é da CET? Não. O rapaz é da CET, mas mesmo que ele está organizando o trânsito lá. Mesmo não? que fosse, não tem o direito, mas mesmo que seja na frente da casa dele. Aliás, está em construção aqui. Está fazendo reforma. Será que ele não guardou as vagas para o caminhão parar lá com pedregulho, para descarregar cimento? Vamos fazer o seguinte, vamos ver a reportagem que vai contar os detalhes do porquê isso está acontecendo. Balança. A calçada da discórdia. Até onde vão os seus direitos com relação a uma calçada? No bairro Chácara das Flores, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, essa calçada virou motivo de brigas e confusões entre vizinhos. Até então, porque essa calçada não existia, né? Ele aumentou mais na intenção de quê? De os carros não estacionar aqui. Na hora que ele colocava um monte de tábua aqui, os carros não estacionar, né? Como se fossem cones de concreto para reservar as vagas, para ninguém estacionar na lateral da casa que ele está construindo. Não deixa ninguém parar o carro. E quando as pessoas param o carro aqui, ele pede para tirar. Fora que aquelas tábuas, tudo ali, aquelas latas, ele colocou justamente para as pessoas não colocar o carro dele, porque é a vaga do carro dele. Não pode parar carro. Se parar aqui é briga. É briga na certa. Mas mesmo assim o pessoal continua estacionando. O vizinho que se acha dono da calçada e das vagas na rua é o seu José, que mora na casa ao lado e está construindo essa outra área. Enquanto estávamos gravando, ele apareceu. No começo não quis gravar a entrevista, mas depois resolveu assumir. O senhor está ciente de que o senhor não pode guardar? Não posso guardar a vaga. Então, se a reclamação é as latas, o senhor tira? Eu tiro as latas. Se o problema é esse, eu tiro as latas. Viver em comunidade tem seus desafios, mas o diálogo e o respeito são sempre os melhores caminhos, né, seu José? E depois da nossa reportagem chegar aqui em Carapicuíba, nessa rua, a gente encontrou o seu José, apareceu aqui. Ele é o dono do terreno, dono da construção, e ele falou pra gente que foi ele que fez as latas e colocou aqui. Mas durante a nossa conversa, o seu José disse também que tira as latas. Tira as latas, eu preciso para sossego todo mundo, eu tiro as latas, não tem problema nenhum. Então vamos fazer aqui um acordo, nós vamos mostrar o senhor tirando as latas. Eu tiro as latas, não tem problema nenhum para mim. E depois a gente vai passar aqui com o balanço geral para ver se as latas não estão aí. As latas não vai estar aí não. Então, acordo fechado? O que eu penso para a vizinhança, cada um tem que respeitar o seu limite. Cada um tem seu espaço, cada um tem suas coisas. Combinado, para evitar as brigas, e aí também o senhor vai evitar de pôr coisa as latas na rua. As latas não vai ficar na rua. Agora o material meu que às vezes eu descarrego e carrego, eu sou obrigado a deixar na rua para até eu descarregar e juntar no local. Sim, mas vamos liberar essas latas. As latas eu vou liberar. Combinado? Então, ó, acordo fechado, as latas eu tiro. Retirou as latas que reservavam as vagas e se comprometeu a deixar a calçada de acordo com as normas. Se eu precisar abaixar, abaixa. Só que aí fica um lugar mais, quanto mais baixo ali, fica mais perigoso. Porque vai subir uma criança, é o tempo que um carro, uma material do carro pega. É isso, seu José. Na conversa, tudo se resolve da melhor maneira. A rua é pública, não se pode impedir ninguém de estacionar, mas os vizinhos também têm que respeitar os portões onde ele realiza as obras, né? Enfim, bem conversadinho, todo mundo fica feliz. Agora a gente segue de olho, hein, seu José? Boa, Bruno Piscinato. Agora é o seguinte, os vizinhos também não vão reclamar. Estacionou o carro, caiu um pouquinho de cimento no carro, não reclama não, porque tem obra, certo? Tem que saber que pode acontecer, então não estaciona lá. José, parabéns aí, Bruno Piscinato, parabéns também. Bruno Piscinato, o apaziguador. Aí, que legal. Você imagina nas coberturas esportivas da Record o ano que vem, o Piscinato em campo, foi pênalti, não foi? Não, calma, vamos conversar, juiz, ele vai apaziguar as partidas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro. Rapaz, é o apaziguador. Apaziguador. Boa, Piscinato. Boa.